verbo de vida, viu? Que Deus abençoe vocês. Fiquem à vontade, como a missionária diz, para perguntar. Pegue leve com o velhinho. Sei que a mente do jovem é uma mente cheia, assim, né? Hoje eu aperto ele. Aperte pouco, senão sangra. Mas fiquem à vontade, né? Se vocês quiserem fazer as anotações dos textos bíblicos também aí, fiquem à vontade. É bom que depois vocês estejam em casa lendo também, meditando. Porque se porventura o irmão Augusto errar em algo aqui, vocês acertam em casa lá. Correto? Irmã Brenda, né? Deus abençoe, irmã Brenda. Amém. Quero agradecer a Deus também pela vida da missionária Cláudia. Deus abençoe pela confiança, né? De colocar diante de Deus, pela sua palavra e de nós, essa juventude tão especial que ela tem administrado de uma forma tão carinhosa, de uma forma, né, com tanta responsabilidade, entendendo que é a juventude de Deus, uma juventude que fará a diferença nessa geração, na nossa cidade. Tenho que ser grato a Deus pela vida do pastor Bruno, meu pastor Lindão. Deus abençoe sua casa, sua família e o faça prosperar em tudo em nome de Jesus. E louvado seja Deus, porque cada vez mais a gente vai observando a chegada de novos jovens aqui, né? Então nós podemos ver que a obra de Deus tem fluído, tem crescido e o nome do Senhor tem sido glorificado. Deus abençoe. Preferido só da Igreja Graça e Paz, Senhor Jesus, amém. Vamos estar iniciando esse podcast. Vou falar meu nome para o pessoal lá dos espectadores. Meu nome é Brenda. Estou aqui trazendo o podcast com o tema Romanos 12:2, que é: não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Estamos trazendo o pastor Augusto, que vai estar respondendo as nossas perguntas, em nome de Jesus. Me ajude aí, viu? Quando eu falei aqui, vocês lança daí, que é para poder pegar aqui. Primeira pergunta. Primeira pergunta, meu Deus. O que podemos aprender em Romanos 12:2? Pronto, ok. Posso ir para o texto? Pode. Pronto. De antemão, já preciso, há uma necessidade de informar para vocês que eu não tenho autoridade nem liberdade nenhuma da parte de Deus para responder algo para vocês que não seja, né, conteúdo bíblico. Eu não posso, de hipótese alguma, responder para vocês alguma pergunta que seja do que eu penso ou do que eu acho. Eu só tenho autoridade dada por Deus para responder para vocês o que é bíblico, o que é de Deus. Eu só posso passar alguma instrução para vocês que for da parte de Deus. Por isso, para cada pergunta feita, tem uma resposta, né? O texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele é muito amplo. Especificamente o versículo 2, ele tem uma ligação direta do Gênesis até o livro do Apocalipse. Então, fiquem ligados aí, que nós iremos ver alguns textos das Santas Escrituras aqui nesse lugar. Então, Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim, na tradução da minha Bíblia, né, que é a Nova Almeida atualizada, diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a primeira coisa que eu aprendo em Romanos, capítulo de número 12, diante da sua amplitude, né? Diante do tão grande campo de visão do apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo de Deus, em Romanos 12:2. O primeiro ensinamento que eu aprendo, que nós aprendemos nesta noite, é que o não de Deus na minha vida na terra é o sim de Deus para mim lá no céu. O não de Deus para as coisas da terra sobre a minha vida
é o sim de Deus para mim lá no céu. Por quê? Porque ele já começa o versículo me dizendo não. E não é qualquer não. É um não, né, trazendo vida para a minha vida. Então, o primeiro ensinamento é justamente esse. O não de Deus para mim aqui na terra, é o sim de Deus para mim lá no céu. Porque ele me direciona. Por que ele está dizendo para eu não me conformar com este mundo? Ele diz que é para eu não me conformar, para que eu possa experimentar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável da parte de Deus. Se é bom, vem do céu. Se é agradável, vem do céu. E se é perfeito, vem de Deus. Se vem de Deus, vem do céu. Então, o primeiro ensinamento que eu aprendo em Romanos 12, 2 é que o não de Deus para mim aqui na terra é o sim de Deus para mim lá no céu. Amém? Vai dando amém aí, glória a Deus, aleluia. Tá tudo liberado hoje aí. É podcast, mas é podcast pentecostal. É, pastor Bruno? Fica à vontade. Se eu pegar a caneta aí, tô riscando aqui as perguntas, hein? Próxima pergunta. O que significa transformar pela renovação da nossa mente? O que significa? Transformar pela renovação da nossa mente. Pronto. O que significa transformar pela renovação da nossa mente. Pela renovação da nossa mente. Nascer de novo. O significado de ser transformado pela renovação da nossa mente é nascer de novo. Jesus, em uma conversa com Nicodemos, ele diz: olha, Nicodemos, é impossível alguém receber o reino de Deus, entrar no céu, se não nascer de novo. Então é necessário nascer de novo, e eu já explico o porquê. Quando nós pecamos diante de Deus lá no Éden, quando o homem decidiu no seu coração, e foi a decisão do ser humano desobedecer a Deus lá no Éden, o homem ele morreu espiritualmente. O homem ele saiu de lá vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. A mente do homem até então, outrora, ele só conhece o que é bom. Outrora, antes de pecar, o homem ele só conhece o que é agradável. Ele só conhece o que é perfeito. E é por isso que Deus direciona o homem dizendo: olha, de toda árvore podeis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comam. Então Deus estava querendo poupar a humanidade de conhecer o que era mal. Deus estava querendo poupar a humanidade de conhecer o que as coisas maléficas dessa vida. Deus estava poupando o ser humano de conhecer a mentira, de conhecer a inveja, de conhecer a prostituição, a lascívia. Deus estava poupando o homem dessas coisas, mas o homem decidiu no seu coração, né, conhecer, ter acesso a essas coisas. Então a mente do homem, que outrora era uma mente limpa, ela agora já não é mais. Ela é uma mente contaminada com os padrões satânicos, né, com os padrões de Satanás. Então, devido a essa contaminação, né, que o homem recebeu lá no Éden, para que ele agora tenha novamente a mente de Cristo, a mente em Deus, novamente, voltar, né, ao princípio da sua criação, necessário é nascer de novo. Então, por intermédio de Cristo, Jesus Cristo veio colocar em nós a sua própria mente, né, trazendo aquilo que nós perdeu de volta para nós voltarmos a termos comunhão com Ele, uma vez que nós perdemos essa comunhão através do ato da desobediência. Jesus veio devolvermos esta comunhão para com Ele. Então, mediante a pergunta de número 2, né? O que significa transformar pela renovação da nossa mente? Significa nascer de novo em Cristo Jesus. Terceira pergunta. Qual o significado de não vos conformei com esse mundo? Significado de não vos conformeis com este mundo. Pronto. Significado de não se conformar com este mundo. Ok. Não se moldar aos padrões desse mundo. Não se modelar aos padrões desse mundo. A orientação de Paulo, em Romanos
capítulo 12, 2, é uma orientação aos cristãos em Roma. Então, Paulo está dizendo assim, olha, vocês que agora já possuem a nova mentalidade, vocês que agora tiveram um encontro com o Cristo ressurreto, não vos cabe mais voltar aos padrões antigos que vocês viveram, que nós vivíamos. Agora é necessário moldar-se ao novo padrão, não ao que eu penso, não ao que eu acho, não ao que eu quero, mas para o padrão que Jesus já reservou para mim. Então, o que é não se conformar com este mundo, é não trazer para mim de que é normal as coisas que acontecem neste mundo. A minha mente, ela não pode mais entender que é normal a mentira estar no lábio do homem. A minha mente, ela não pode mais pensar que é normal um jovem sair namorando com todos e com todas, todos os dias. Em Cristo, a minha mente já não pode mais pensar dessa forma. Então, não se conformar com este mundo é não se moldar aos padrões deste mundo, mas sim se moldar aos padrões que Jesus já reservou para mim. Pegando o gancho do significado, quero perguntar quais são os padrões desse mundo. Ok. Ui! Começou a... Mas vamos lá. Os padrões deste mundo. 1 João capítulo 5, versículo 19. 1 João capítulo 5, versículo 19. 1 João capítulo 5, versículo 19. Deixa eu ver aqui. 1 João 5, 19. 1 João 5, 19. Deixa eu ver se é esse mesmo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Né? O mundo jaz do maligno. Então, os padrões deste mundo, infelizmente, são padrões, espiritualmente falando, né? Padrões que o inimigo tem colocado, desde o princípio, para o afastamento do homem. Então, quais são os padrões, né, deste mundo? Desvio da verdade. É um dos padrões deste mundo, é o desvio da verdade. Né? O inimigo enganou o homem, enganou a Eva lá no Jardim do Éden, desviando a verdade. Chamou para um diálogo e disse, não foi assim que Deus falou, né? Tirando a verdade, né, do que tinha sido lançado sobre os ouvidos de Adão e Eva e colocando outra palavra. Ou seja, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então, para o padrão mundano, mentir é coisa boa. Mentir é algo que traz vantagem, né? Mentir é algo que traz benefício, né? Se alguém me pergunta se eu tenho namorada, logo eu minto. Não tenho. Para quê? Para me beneficiar namorando com aquela pessoa. Não é isso? Não é assim? Só que a mentira afasta o homem de Deus. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira e ele mente desde o princípio. Então, um dos padrões, né, do mundo é o desvio da verdade. Um dos padrões também do mundo é a prática do pecado. É uma vida de pecado. O mundo, ele traz para nós jovens, eu vou me colocar como jovem aqui hoje, não vou colocar como velho, não. Ele coloca na nossa mente que nós devemos experimentar de tudo, porque o tempo é curto, a vida é curta, e enquanto nós somos jovens, temos que experimentar de tudo e fazer de tudo, porque quando se está velho não se faz mais nada, não é assim? É assim que o mundo ensina. E ele coloca para nós que nós devemos nos jogar de cabeça em tudo, viver a vida. Tem até uma música que diz assim, deixa a vida me levar
vida leva eu. Não é bem assim, não. Cuidado. Muito cuidado. Se for assim, deixa Jesus me levar, Jesus leva eu. Aí é outra coisa. Mas essa vida aí fora com esse padrão, aí não. Não, não, não. Então, um dos padrões deste mundo, né, é uma vida de pecado, infelizmente. Uma outra é tudo pode e nada é proibido. Tem até uma música do Canário, lembrei, né? Que ele diz assim, é tudo nosso e nada dele, né, pai? Quem disse que é tudo nosso? A Bíblia diz que tudo é do Senhor. Do Senhor é o céu, a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Então não é nada nosso, é tudo dele, amém? Tudo dele. Então, um dos padrões deste mundo é exatamente isso. A gente pode tudo. Você pode tudo, rapaz, você é livre. Negativo. 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 Você não pode tudo, eu também não posso tudo. Quando Paulo vai dizer que tudo nós podemos em Jesus Cristo, que nos fortalece, ele está trazendo acerca de lutas, de perseguições, de ter e de não ter o que comer. Ele não está dizendo que nós podemos viver segundo os padrões desse mundo, porque Jesus nos fortalece. Coisa nenhuma. Então, 3 que eu separei aqui, né, para destaque, o que formam padrões deste mundo. Desvio da verdade, colocando nos engano. Uma vida de pecado é o padrão deste mundo. E uma vida que tudo pode e que nada é proibido. Quais são as pressões e influências para nós jovens na geração atual e como podemos resistir a essas situações? Ô, glória! Tá sorteando aí, né? Pronto, quais são as pressões? Olha só, eu hoje tenho 45 anos, certo? De vocês aí, quem tem 25? 25, ninguém. Glória a Deus. Beleza. Então eu vou dizer concernente ao processo que eu vivi. Alguns processos que eu vivi. Eu cresci no Evangelho, pai crente, mas com 11 anos de idade decidi conhecer o carnaval, certo? Naquele período, as pressões maiores para mim era bebida, era o que chamava mais a atração dos jovens. Naquela época era a bebida, né? Segundo o padrão desse mundo, era a bebida, era o cigarro, né? Ficar com um e com outra, no caso, no namoro de colégio, não era tanto, porque naquele tempo o menino feio não namorava tanto, certo? E naquela época era meio feio. Fiquei bonito depois que aceitei Jesus, que eu fiquei bonito, meio orei, né? Mas naquela época era meio estranho, esquisito, né? E naquela época, meu amigo, um rapaz meio feinho para namorar era um trabalho, menino do céu. Era uma trabalheira, o cabra atacava umas 30 meninas no colégio para ver se funcionava uma. Hoje não, né? Então as pressões dos meus dias eram mais voltadas para isso. As pessoas diziam que você tinha que beber, que você tinha que fumar um baseadozinho para você deixar de ser careta. Careta, é careta, é careta, né? Então as pressões eram essa. A questão da virgindade também era muita pressão por conta de outros amigos. Você ainda é virgem e tal, não sei o quê, aquela coisa. Ai. Mas eram menos que hoje. E eu preciso estar na realidade de hoje. As pressões que vocês vivem hoje está muito além das pressões que os meninos da minha época viviam. Hoje são mais, né? São mais. O próprio colégio onde vocês estudam hoje, infelizmente, dá-se uma abertura terrível para que vocês venham, sei lá, interagir ou experimentar coisas que outrora no colégio nós não víamos. Então, nós hoje, com
45 anos, pastor Bruno aí com uns 50 e alguma coisa. Hoje, quando nós ficamos sabendo de algumas coisas que acontecem no colégio de vocês, nós ficamos perplexos, porque nos nossos dias não tinha, nos nossos dias não entrava droga no colégio. Nos nossos dias, quando alguém brigava no colégio, era expulsão, era suspensão. A mãe tinha que ir lá no colégio, o pai tinha que ir lá responder no colégio, ia para a delegacia. Hoje não se está mais desse jeito, infelizmente. Então, as pressões que estão sobre vocês hoje é maior. É como se as pessoas obrigassem a você fazer o que você não quer fazer. E isso é terrível, né? Se você mora em tal bairro, você é obrigado a ter amizade hoje só com as pessoas do seu bairro. E antes não era assim. Antes nós iríamos para qualquer lugar, andávamos aonde nós queríamos andar, íamos para a festa e voltávamos a hora que nós queríamos voltar. Hoje já não é mais assim, infelizmente. Então, hoje, quando você diz lá no seu colégio que você é evangélica, que você segue o padrão bíblico, que você quer casar da forma que a Bíblia orienta a casar, aí é gargalhada para tudo quanto é lado, é risada para tudo quanto é lado, né? É algo muito terrível, é zombaria, é bullying, né? Hoje tem até bullying, né? É bullying. Eu tenho amizade com um rapaz que ele foi chamado de homossexual no colégio porque ele se negou a namorar com a menina. A menina deu em cima, fez até aposta dizendo que ia namorar com ele. E quando ela foi lá para pegar ele, já foi para pegar, ele disse: "Não, você só namora comigo se você entregar sua vida para Jesus". Ela disse: "Eu lá quero conta com Jesus", e chamou ele, espalhou para todo o colégio que ele era gay, porque ele não queria ter uma relação ou um namoro com ela, porque ele se negou a ter comunhão com treva. Então percebe que a pressão que está sobre vocês hoje é muito maior, né? E é grande, né? E como podemos resistir às situações? Resistir às situações, aí a gente precisa ir para o texto bíblico. Não tem jeito. Aí eu preciso que vocês abram a Bíblia de vocês lá na carta de Tiago, no capítulo 4. Tiago 4:7. Tiago 4:7. Tiago 4:7. Tiago 4:7. Diz assim: "Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês." Então, como é que resiste às pressões do dia a dia? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, Deus já estabeleceu para nós a fuga. Deus estabeleceu para nós qual as formas que nós podemos utilizar, as armas que nós podemos fazer uso para fugir dessas pressões. Senhor, eu estou sendo tentado. Aquela menina está dando em cima de mim o tempo todo. Mas eu não quero me desviar, eu não quero me afastar, eu quero continuar íntegro diante da tua presença, eu quero continuar te adorando. Senhor, me ajude. Sujeitem-se a Deus, se rendam a Deus, se coloquem, né, diante de Deus, fale para Deus, declare-se para Deus: Senhor, o meu coração não deseja, mas eu sou fraco, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, me ajuda, Deus. Peça socorro ao Senhor, sujeitem-se a Deus, resista ao diabo, é necessário resistir, não tem jeito. José no Egito resistiu. A arma que ele tinha na mão, ele usou, correu. Se não corre, o negócio estreitava. Vai ter hora que você vai ter que correr. Não tem jeito. Vai ser chamado de feio, vai ser chamado de lerdo, vai ser chamado de gay, mas corra. É melhor correr do pecado, né, do que perder a presença de Deus. É melhor ser chamado de fraco, de feio, do que perder a presença de Deus. Então, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e o diabo fugirá. Não é nem a gente que vai precisar fugir dele, é ele que vai fugir de mim e de você. Ok? Tem outra também. 1 João 2,14. 1 João 2,14. Vamos saber se é isso mesmo, né? João 2,14. Isso.
João escrevendo para conselho, sobre a vitória sobre o maligno. E nós já sabemos que essas obras são obras malignas, né? Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, eu estou lendo do 12, do versículo 12. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, agora é para vocês. Escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevo a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque vocês são fortes e a palavra de Deus habita em vocês e vocês já venceram o maligno. Então, como é que eu venço as pressões? O que é que eu faço para vencer, resistir às situações e às pressões? Sujeitar-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Beleza? Tudo certinho aí? Quais os hábitos e ações que podemos mudar para nos conformarmos menos com o mundo e mais com a vontade de Deus? Ok. Quais os hábitos e ações que podemos mudar para nos conformarmos menos com o mundo e mais com a vontade de Deus? Na verdade, nós não devemos nos conformar nem um pouco. Nem um pouquinho. Não tem menos para nós, não. Para termos a mente de Cristo, né? E este é o propósito, nós não devemos nos conformar em hipótese alguma com os padrões deste mundo. É zero. Qual é a taxa? 0%. Zero. Zerinho, zerinho, zerinho. Quando o camarada chega lá na escola, na faculdade, e diz assim, rapaz, ontem eu fiquei com 2. E aí? O que é que você me diz? Você diz, nota 0 para você. Não, mas... Não. Eu, felizmente, já não sigo esse padrão. Você, né? E saia logo se puder. Mas eu hoje, pela mente de Cristo, entendo que não é um padrão para a minha vida. Então é 0%. Beleza? Mas vamos lá para a resposta. Quais os hábitos? Hábito que o crente tem que colocar todo dia na hora que acorda. Posicionamento. Nós precisamos deitar. Sabemos de quem nós somos. Nós precisamos dormir sabendo em quem estamos descansando. E nós precisamos levantar sabendo a quem nós servimos. Posicionamento. Todos os dias é dia de posicionamento. Sabe por quê? Porque todo dia o pecado vem. Lembra daquela música de Tales? Mas todo dia o pecado vem. Mas faz o quê? Mas eu escolho Deus. Eu escolho o Senhor. Suma importância nas nossas vidas. Por que você não deve xingar aquele palavrão lá no campo, na hora do baba? Porque você agora é um jovem de Deus. E jovem de Deus não anda xingando, rapaz. Posicionamento. Entendeu? Chegou lá no baba, começou lá o baba sem orar, você se posiciona. Ei, vou fazer aqui uma oração aqui de fogo, antes de começar o baba. Já não posso mais dar aquela falta que eu dava nos meus amigos para quebrar a perna, porque agora eu sou um jovem de Deus. Outra mente. Entendeu? Posicionamento. Então vamos lá. Posicionamento é saber o que realmente eu quero. Eu preciso saber o que eu quero. Eu tenho consciência, eu não sou mais criança. Agora eu sei o que eu quero. Vocês também sabem o que vocês querem. Vocês já sabem o que tem lá no mundo esperando vocês. E vocês também já sabem, pelo conhecimento da palavra, o que os céus têm preparado para cada um de vocês. Nós já sabemos disso. Por isso, agora precisamos nos posicionar e dizer, Senhor, eu quero. Não o que o mundo tem, mas o que o Senhor já preparou para mim. Porque as coisas que o mundo tem são passageiras. Mas o que Deus tem para nós são eternas.
Então, o meu coração precisa desejar as coisas de Deus todos os dias. Salmo 119, versículo de número 9. Salmo 119, versículo 9. Vai ser alguém da plateia que vai ler para mim. Salmo 119, versículo de número 9. Salmo 119, versículo 9. Quem é? Quem é o voluntário? Salmo 119, versículo 9. Eu também. Com que meio purificará um jovem o seu caminho? Eita, Jesus. Prestando atenção nisso, segundo a tua palavra. Respondeu aí? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, a sua mente, o seu coração? Observando segundo o colega do trabalho? Não. Observando segundo o colega do colégio? Não. Observando segundo o padrão do mundo? Não. Observando segundo a palavra de Deus. Então, hábito. Lê a palavra de Deus. É necessário fazer disso um hábito. Meditar na palavra, de dia e de noite. Salmo número 1. Salmo de número 1. Bem-aventurado todo aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem alegria, antes tem prazer. Prazer aonde? Na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita. Uma vez por mês? Não. Uma vez por ano? Não. Quando? De dia e de noite. De dia e de noite. Quais são os hábitos, não é isso? Quais os hábitos e ações que podemos mudar para nos conformarmos menos ou de forma nenhuma e mais com a vontade de Deus, meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Como podemos fortalecer nossa mente e coração para que sejam instrumentos da vontade de Deus? Oh, glória, eu estava esperando por essa. Como podemos fortalecer nossa mente, coração, para que sejamos instrumentos da vontade de Deus? Efésios capítulo 6, versículo do 10 ao 19. Como eu disse a vocês, eu não tenho autoridade nenhuma dada por Deus para responder nenhuma pergunta do que eu penso ou do que eu acho, mas eu só posso responder para vocês o que for instrução bíblica, o que for conteúdo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, diante da pergunta, Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 19. Vamos ver como é que podemos fortalecer nosso coração e a nossa mente? Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 19. Posso ler? Pode. Lendo. Quanto ao mais sejam fortalecidos. Como é a pergunta? Como podemos fortalecer a nossa mente e coração para que sejam instrumentos da vontade de Deus? Então lá vai. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé,
com a qual poderão apagar todos os dados inflamáveis do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, como é que podemos fortalecer a nossa mente e o nosso coração para que possamos viver a vontade de Deus, nos revestir da armadura do Senhor? É um conjunto. Toda armadura ela tem espada, ela tem escudo, ela tem a botina, ela tem aqui uma couraça, né? Uma parte protege o peito, outra parte, né, protege as costas. Todos nós já assistimos filmes, né? Aqueles filmes medievais, não é isso? Onde todos que vão para a guerra, eles vão com as suas armaduras. Da mesma forma, o crente também não pode vacilar. O jovem crente, ele precisa andar com a sua armadura. A maior e mais poderosa delas é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso escudo forte. E naquilo que ele nos orienta, precisamos colocar em prática todos os dias para que os dardos inflamáveis do maligno não venham nos atingir. Como a renovação da mente se relaciona com a transformação da vida? Eita! Como a renovação da mente se relaciona com a transformação da vida. Rapaz. Bom, é um relacionamento aí inseparável. Não tem briga entre eles. Já viu aquelas brigas lá do colégio? Que o cara bota, já fez isso? Para ficar de mal? Não é assim? Faz assim, corta aqui. Aí corta. Ficou de mal. Não falo mais com você. Entre a renovação, né, da mente e a transformação, não há guerra. Não existe guerra entre ambos. Eles são amigos inseparáveis. E um é essencial para o outro. E a transformação na vida de um ser humano só pode acontecer depois da renovação. Nenhum ser humano pode experimentar a transformação da sua mente, do seu caráter, do seu modo de viver, sem antes ele não experimentar a renovação da sua mente. Ele precisa entender, né, que o bem está no que Deus tem reservado para mim, e não o que eu acredito, não o que eu penso, não o que eu acho. O que eu acho é ruim. A Bíblia diz que todos os pensamentos do homem são ruins, são para a sua própria destruição. Quando Deus falou para Noé, para que ele construísse a arca, Deus disse para Noé que ele sondou o coração dos homens e viu que todo pensamento do homem era mau. Todo pensamento do homem era mau. Não era metade do pensamento, não. Todo pensamento do homem era mau e que a terra estava corrompida, cheia de violência, cheia a ponto de feder aos olhos de Deus. Então, o pensamento do homem ele é mau. O homem, para ser transformado, ele precisa primeiro ser renovado. O padrão do mundo é o seguinte: quem te fez mal, você faz o quê? Mal. Se o camarada te fez mal, você paga com o mal. Mas quando você tem acesso às Escrituras, e a Bíblia diz, não combatei o mal com o mal, mas combatei o mal com o bem. É o renovo. Esse renovo vai gerar na nossa mente a transformação quando a gente botar em prática. O camarada deu uma pegada a você lá no baba, quase quebra a sua perna. A sua mente, na hora, vai dizer, vou pegar ele. Vou torar o joelho, vou dar uma voadora. Vou quebrar o joelho, vai andar cheio de ferro nas pernas. Aí a sua mente, que já recebeu a renovação, por meio do Espírito Santo, vai dizer, opa, isso não te pertence mais. Isso era no tempo antigo. Mas agora que você já conhece as Escrituras, faça isso não.
Aí você vai ter a oportunidade de dar aquela voadora. Ele vem na sua direção. Você levanta até o pé e você dá aquele freio. Freou. Não vou esbagaçar o joelho dele, não. Em vez de você dar falta, você dá uma paz do Senhor. Você diz, olha, varão, Jesus te ama. Você quase quebra a minha perna, mas Jesus te ama. Aí o cara vai olhar para você assim e vai dizer, rapaz, quem era você, né? Você não era assim, não. Antes você batia em todo mundo. Aí você vai dizer, é porque eu conheci Jesus. Aleluia. Você vai dizer, é porque agora eu sou um jovem de Cristo, rapaz. E você vai ser também. Já profetiza logo, já bota a mão na cabeça logo dele. Vai botando a mão na cabeça e eu profetizo que você vai ser de Cristo também. E ele vai se alegrar e vocês vão sair de lá tranquilos. Entende? Então é mais ou menos isso. O relacionamento, um não falta para o outro. A renovação e a transformação andam totalmente juntos, um com o outro. O ser humano, ele só pode receber o renovo mental quando ele também reconhece seu estado moral. Quem éramos nós moralmente antes? Entende a nossa condição? Homens afastados de Deus, que não tinham acesso à mente de Cristo. Nós não tínhamos acesso à mente de Cristo. Então fazíamos o que dava na teia. Mas para ter de novo um relacionamento com Deus por meio de Cristo, recebemos a mente de Cristo. Certo? Então, quando nós entendemos o real estado que nós vivíamos e o estado que vivemos hoje, aí nós entendemos que essa relação ela é perfeita. E essa pergunta aqui ela está ligada diretamente a Romanos 12:2. Ela faz parte do bom, do agradável e do perfeito vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida e para a nossa vida. Como a mudança de pensamento pode influenciar nossas ações e escolhas? Pode influenciar tanto para a vida quanto para a morte. Tanto para a vida quanto para a morte. A mudança de pensamento, ela influencia a minha vida e a sua, tanto para a vida quanto para a morte. E eu vou explicar por quê. Em Provérbios 16, versículo 2, Salomão disse assim: todo o caminho do homem é perfeito aos seus próprios olhos, porém é Deus quem os pesa na balança. Todo o caminho do homem é perfeito aos seus próprios olhos, porém Deus é quem sonda os espíritos. Certo? Em uma outra tradução. Provérbios 14:12, Salomão disse assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas no final deles são caminhos de morte. Então, assim, aparentemente aos meus olhos é só benefício. Eu vou trazer para vocês aqui agora um relato que eu acabei de assistir naquele jornal da Record agora, fresquinho. Aconteceu agora de tarde. No Jornal da Record, edição de sábado, que tem Celso Russomano, aquela galera toda, um jovem de 23 anos, vocês vão ver essa reportagem depois ou no YouTube. Foi hoje, agora à tarde. Um jovem de 23 anos, irmã Cláudia, morador do bairro, o pai dele tem uma clínica odontológica e ele era cliente dessa padaria. Lá em São Paulo não é padaria, é delicatessen. E ele é cliente dessa delicatessen. E ele tem até fotos de selfie feita dentro desse estabelecimento. Ok. E hoje, na tarde de hoje, ele conhece os donos, conhece todo mundo, funcionário. E na tarde de hoje, ele decidiu assaltar essa padaria. Pegou a moto do pai, a arma do pai, colocou o capacete, entrou nesse estabelecimento e praticou um assalto.
No momento em que ele estava assaltando, pedindo a menina do caixa para dar o dinheiro a ele, e ela dando o dinheiro, tem mais 2 pessoas do lado dele também, e ele com a arma, se tremendo, ele faz um disparo para cima, para amedrontar o pessoal da padaria, só que ele não percebe que atrás da prateleira, tem outras pessoas, e uma dessas pessoas era um policial no seu dia de descanso. Era um policial que estava ali dentro no seu dia de folga. Quando ele atira para cima, que ele assusta todo o pessoal que está ali dentro, automaticamente o policial que estava lá atrás fez o trabalho dele, que ele já está acostumado a fazer, e disparou contra aquele jovem rico, pai rico, jovem rico, família rica, que decidiu, né, assaltar aquela padaria. E o tiro que o policial deu nele foi fatal. Imediatamente as câmeras já mostram ele caindo, ele ainda tira o capacete, né, para alguém reconhecer que era ele, mas infelizmente já era tarde. E se ligar a televisão agora, acredito que ainda está passando, porque foi há pouco. E esse jovem perdeu a vida. Há caminhos que ao jovem parece perfeito, mas o final deles é caminhos de morte. Então precisamos tomar muito cuidado. A nossa mente, nós já recebemos o renovo. Nós sabemos o que é bom e o que é ruim. Gente, eu e você, nós sabemos o que é bom. E nós também sabemos o que é ruim. E temos a capacidade de escolher o que é bom e o que é ruim. Jesus já falou que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens escolheram as trevas. Mas agora, nós já escolhemos Jesus e precisamos continuar escolhendo ele todos os dias. Não dá para hoje escolher Jesus e amanhã escolher o mundão. Não dá para hoje estar com Jesus aqui e quando chegar o São João ir para o Beira-Rio. Não dá. Não dá para estar com Jesus aqui quando chegar o carnaval e pular atrás de bicicleta com banana. Não dá. Eu preciso me posicionar. Eu sei o que eu tenho que escolher. Eu preciso escolher Jesus para a minha vida, para a minha casa. Eu preciso escolher Jesus, porque a vida está em Jesus. Se eu quero vida, eu preciso escolher Jesus. Jesus a me escolheu. Mas e eu? Você entende? Todos os caminhos do homem é perfeito aos seus próprios olhos. Porém, quem bota na balança para dizer que está certo ou não é Deus. Então, nós precisamos recorrer a Ele. É Deus quem vai nos direcionar. Ele é o nosso conselheiro. Maravilhoso, Deus forte. Né? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quer ter paz? É com Jesus. Os conselhos, né? Temos nossos líderes, nossa liderança, mas temos acesso a Deus por intermédio de Jesus, nosso conselheiro maior. Todos os nossos líderes são instruídos também pelo Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos, queridos, buscar fazer escolhas em Cristo. Escolhas corretas são escolhas feitas em Cristo, por Cristo e para a glória de Jesus Cristo. Então, a segunda pergunta, como a mudança de pensamento pode influenciar nas nossas ações e escolhas? Influencia para a vida e para a morte. Deus falou com o povo lá de Israel: eis que tomo por testemunha hoje, diante de vocês, os céus e a terra. Deus disse: olha, toda escolha agora é por conta de vocês. Eu já escolhi as bênçãos para vocês. Agora é vocês que precisam escolher receber essas bênçãos na vida de vocês. Aí Deus diz assim lá em Deuteronômio, para o povo de Israel, dizendo: eis que tomo hoje por testemunha contra vocês. Não era a favor, não, era contra. Que tenho posto diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ainda diz assim: escolham, pois, a vida, para que vivam bem você e toda a sua descendência. Deus diz: olha, eu já tomei o céu e a terra, minha testemunha, que eu apresentei a vocês a vida e a morte. Vocês são capazes de escolher.
entre a vida e a morte. Escolha a vida. Deus ainda vai dizer, escolham a vida. E Jesus disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Escolha Jesus. Quando o mal vier, escolha Jesus. Mas todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. E deixa o pecado ir embora para os quintos dos infernos. Mas escolha Deus todos os dias, para que possa viver bem, para que possa ter paz, para que possa botar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado. Escolha Jesus. Eu só passei a ter paz do dia que eu entreguei minha vida para Jesus, aos 27 anos de idade. Eu não tinha paz, não. Era uma perturbação miserável. Era gente querendo matar, hein? Era gente indo atrás dos outros para querer cobrar dívida, e a perturbação do cão, e droga, e sei o quê, e tráfico, e arma, e oxe, que diabo é isso, sabe? E se escondendo, dormindo dentro do mato, para os outros não matar. Mas no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu tenho paz até hoje, para a glória de Deus. Ninguém rouba mais a minha paz. Jesus disse, Augusto, deixo-vos a minha paz vos dou, e não dou como o mundo dá. A paz do mundo é falsa, é mentirosa, é maligna. Mas a minha paz, Augusto, eu te dou, e ninguém vai tirar. Evangelho segundo João, capítulo 16, Jesus se despedindo, ele diz assim, olha, eu deixo com vocês alegria e paz, e essa alegria ninguém vos tirará. E antes o Augusto que andava triste, muzumbudo, bicudo, cheio de ódio dos outros, agora anda assim, ó, sorrindo, para a glória de Deus. Então, querido, cuidado com as escolhas. Olha só, estou demorando nessa, porque é necessário, não tem jeito. Vocês têm que sair daqui com a mente blindada, protegida. Juízes 16, 20. Sansão escolheu brincar com o Espírito de Deus. Ele decidiu, porque ele sabia o que tinha que fazer. Sansão sabia para o que ele foi chamado. Sansão sabia qual era o propósito. E Sansão sabia que não podia brincar com o Espírito de Deus. Ele sabia que ele era um ser privilegiado. O Espírito de Deus vinha, tomava a pessoa, capacitava para tal feito e depois, voltava para a glória. Sansão recebe o Espírito de Deus, recebe força, faz o que quer, aí começa a brincar com o Espírito de Deus. Eu vou mentir para Dalila, e aí quando vier cortar o meu cabelo, aquela coisa toda, eu quebro as correntes, pinto e bordo e não dá em nada. Aí vem Dalila, aí me conte, meu amor. Aí ele, é isso. Aí Dalila vira, aí amarrava, aí ele quebrava as correntes, plá! Aí foi quebrando. Quando foi um dia, aí Dalila no ouvido dele, vem, nem. Aí ele contou, é meu cabelo, Dalila, é meu cabelo. Ele sabia que não podia contar, rapaz. Sabe o que ele contou? Escolheu contar as escolhas malucas. Aí contou. Aí Dalila chamou os filisteus, cortou o cabelo de Sansão, que a força dele não estava no cabelo, estava no poder de Deus. Mas brincou com Deus, caiu fora. Aí Sansão, no pensamento dele, deixa eles... E o cabelo de Sansão era igual dela. Assim. De Brenda. Aí Sansão disse assim, deixa eles virem, que quando eles vier, eu quebro as correntes tudo de novo, igual eu fazia todas as vezes. Aí o texto diz bem assim, pastor Bruno, no versículo 20. E Sansão não percebeu, isso é muito grave, que o Espírito de Deus tinha saído dele. Isso é uma das passagens que eu observo com maior criticidade, com critério muito grande. E Sansão não se deu conta, não percebeu que o Espírito de Deus tinha saído dele. Você sabe o que é isso, não perceber? É como se algum de vocês viesse aqui, tirasse essa jarra de perto de mim e eu não percebesse. É como se algum de vocês chegasse aqui, tirasse o microfone de mim e eu não percebesse. Você consegue imaginar isso? É algo imaginável, né? Mas Sansão não percebeu que o Espírito de Deus tinha saído dele. O que aconteceu com Sansão? Sofreu. É um dos sofrimentos comparados ao de Jesus na Bíblia, é o sofrimento de Sansão. Fez trabalho que uma quantidade gigantesca de que homens e animais faziam. Humilhado, arrancaram os olhos de Sansão, bateram na cara, pintaram e bordaram.
Falaram o que quiseram com Sansão. Um cara que batia em todo mundo, matava 1000 com a queijada de jumento, agora está apanhando e fazendo trabalho de escravo, por causa das suas escolhas. Então, as minhas escolhas e as suas escolhas, elas influenciam tanto para a vida quanto para a morte. Escolha a vida, para que vivas bem tu e toda a tua trajetória, em nome de Jesus. Que passo devemos dar para nos alinhar à vontade do Senhor? Que passo podemos... Devemos dar para nos alinhar à vontade do Senhor? Menino, deixa eu achar essa aqui, viu? Achei. Glória. Que passo devemos dar para nos alinhar à vontade de Deus? Menino, tá aqui ela. Ui, pronto. Se permita viver a vontade de Deus. Qual é o passo que eu preciso dar? Se permitir viver a vontade de Deus. Eu preciso deixar a porta aberta para que Jesus entre e faça a vontade dele na minha vida. Só que para isso eu preciso me permitir, porque Jesus não é invasor de nada e de ninguém. Jesus só entra onde encontra a porta aberta. Jovem com coração duro, Jesus vai bater. Se abrir, ele entra. Mas se deixar fechado, ele não vai entrar, porque Jesus não é invasor. Agora só que é o seguinte. A porta está fechada para Jesus, né? Mas está aberta para a droga. Está fechada para Jesus, mas está aberta para o cigarro. Está fechada para Jesus, mas está aberta para a prostituição, para a mentira, para a lascívia, para o engano. Aí está fechada para Jesus, mas está aberta a sair para quem? Para o diabo. Está fechada para Jesus, mas está aberta para bala. E aí o que é que a gente vê? Jovens sendo ceifados todos os dias, como hoje eu já fiquei sabendo que tem um homicídio lá na URBS. Eu perdi 2 primos de uma vez só na URBS. Novos. Sabe o que eles eram? Campeões de boxe, pastor, lá em São Paulo. Estavam em um campeonato de boxe lá em São Paulo. Campeões de Camaçari, campeões de boxe. Deixaram o campeonato lá e vieram para Camaçari. Abandonaram lá, vieram. Chegou aí, se misturou. Novos. Então assim, queridos, cuidado. Se permita. É interessante que quando a gente chega numa pousada, né, no hotel, tem lá uma piscina, aquela água azul, aquela coisa linda, maravilhosa. Aí quando a gente percebe, essa parte aqui é rasa, se eu pular eu vou quebrar o pescoço. Não vou. Mas essa parte aqui é funda, essa parte aqui é legal. Aí nem entra na piscina para saber de nada. Já vem, se joga, se joga lá. Vê um rio, se joga no rio. E por que não se joga de cabeça em Jesus? E por que não se joga de cabeça no Evangelho? E por que não se joga de cabeça na leitura da Bíblia? Por que não se joga de cabeça também? Ó, Jesus, vou com tudo, me segura aí. E Jesus de braços abertos, pronto, gente, para nos receber. Jesus de braços abertos, pronto para nos receber. E às vezes a gente fica cheio de reserva. É tempo de tirar a reserva. Tem que ir para Jesus sem reserva, meu irmão. A gente guarda a reserva, é o que Jesus nos dá. Não é da gente para Jesus, não. Que Jesus não precisa de nada nosso, não, gente. É Ele que nos dá. Então, o que nós guardamos é o que Jesus nos dá. Entendeu agora? Precisamos se jogar aos braços de Jesus sem reserva. Jesus, eu sou todo seu. Eu sou todo seu, Jesus. Eu sou todo seu. É assim. Jesus entrou na casa de Zaqueu porque a porta estava aberta. Zaqueu deixou. Jesus entrou na casa de Marta e Maria porque a porta estava aberta. Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro porque a porta estava aberta. A porta estava aberta para Jesus entrar. Uma vez Samaria não deixou Jesus entrar, fechou a porta. Jesus disse, não tem problema, quem está perdendo é você. Não é eu, não, é vocês. Os samaritanos não receberam Jesus. O problema foi de quem? Do samaritano. Jesus continuou sendo Jesus, gente. Gente,
Jesus sem mim é Jesus. Jesus sem mim, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Augusto sem Jesus, pós-cinza e mais nada. Apenas pós-cinza. Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho do Deus vivo. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Sem mim. E eu sem ele, nada. Nem o que sou, nem o que vai ser, não é nada. Nós precisamos nos lançar de corpo e alma, de cabeça com tudo, nos braços de Jesus, para poder viver, né, o que Jesus tem para cada um de nós. Salmo 34, 8. Aí eu faço questão que vocês leiam. Salmo 34, 8. Salmo 34, 8. Eu preciso que vocês leiam isso. Eu preciso que vocês leiam Salmo 34, 8. É muito sério isso aqui, é muito forte. Salmo 34, 8. Leia, mas leia muito alto. Salmo 34, sem reserva. Leia sem reserva. Salmo 34, 8. Fica tranquilo, até meia-noite. Eu tô achando muito rápido esse podcast. Eu gostei. Se quiser ficar até meia-noite, nós fica aí. Ô, glória. Salmo 34, 8. Lê aí. Ó que beleza. Não, ó, presta atenção. Eu amo esse salmo. Sou apaixonado por ele. Provai de que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Opa! Fazer o quê? Provai de que o Senhor é bom. Provai e vejam que o Senhor é bom e bem-aventurados que nele confia. Olha que coisa extraordinária. Por quê? Porque o salmista ele já canta esse salmo dizendo que o Senhor é bom. Ele diz, prove e vejam que o Senhor é bom. Não prove e veja se o Senhor é bom, não. Ele diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. E felizes são aqueles que nele confiam. Agora é interessante isso aqui. É forte, viu? Pega aí, viu? Para até entrar no mistério aqui. Quando você chega na feira de trocamento ali, para comprar uma melancia, a melancia fechada, o camarada, o vendedor, diz assim, essa melancia aí é top, é doce demais. Mas você só vai saber depois que você Você compra uma laranja ali, a casca dela tá bem verde. Aí você, rapaz, a casca verde assim, essa laranja deve estar azeda. Mas aí quando você chega em casa, parte em 4 bandas, né? Aí quando você bota na boca a laranja amarelinha, docinha, você diz, rapaz, que laranja doce! Você viu que era doce porque você provou. Aí Deus, rapaz, Deus é extraordinário demais, Brenda. Porque Deus, ele ainda deixa a gente fazer prova dele, velho. Imagine que coisa extraordinária, rapaz. Pense aí, o Senhor dos Exércitos, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, ele se permite nós fazermos prova dele. Não é colocar ele à prova, é diferente. Mas podemos fazer prova do seu amor, da sua bondade. Aí o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 5, versículo 8, vai dizer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, olha só, nós podemos fazer prova, porém, nós provamos já sabendo que ele é bom. Nós já vamos para Deus sabendo que ele é bom. Nós já corremos para Deus sabendo que ele é bom. Nós já nos lançamos em Deus sabendo que ele é bom, porque nele não há ruindade alguma. Bendito seja o nome do Senhor. Então, por que não provar, gente? Prova ontem, prova hoje, prova amanhã, todos os dias das nossas vidas. Provai e vede que o Senhor é bom. E feliz é aquele que nele confia. Deus nos chama para nós provarmos das suas maravilhas. Olha só Romanos 12, 2, gente. Que é algo extraordinário. A gente tem o privilégio de experimentar o que é bom, o que é agradável,
e o que é perfeito da parte de Deus. Aonde nós iríamos encontrar isso? Em quem nós podemos encontrar isso se não for em Deus? O ser humano é ruim. Quando nós pensamos que o nosso amigo vai nos agradar, ele nos desagrada. É ou não é? Tô mentindo? Aquele amigo que a gente confia lá no colégio. E aí, parceiro, vou te falar um negócio aqui que nem minha mãe sabe. Não é assim? Olha, não falei nem pra minha mãe, nem pra minha babá, mas pra você que é meu brother, eu vou falar. Não conte a ninguém não, velho, é segredo. Aí o cara diz, não, velho, beleza, com o dedo cruzado, é assim que faz. Aonde que eu vou contar? Nós é parceiro, rapaz, não conto não, venha. Pode dar ideia. Aí o cara, rapaz, você não vai contar a ninguém não? Vou não, velho. Oxi. Tem alguma gíria nova pra isso aí? Fala aí, tem? Nova? Não, né? Qual é mesmo, velho? Tá moscando nas ideias? É assim. Eu tô ligado, ó, velho. Fica aí que eu não tô ligado. Aí, você sabe o que é que o amigo que você contou aquele negócio faz? Manda mensagem de WhatsApp para um bocado de parceiro dele. Olha, fulano me contou isso e isso. Fulano me contou isso e isso. Fulano me contou isso e isso. Daqui a pouco alguém chega de você e diz assim, ah, bem, que conversa é essa que tá rolando aí? Que você fez isso e isso com fulana? Que você fez isso e isso com fulano? Quem foi que te contou? Rapaz, a ideia tá rolando aí. Aí sua mente vai raciocina. Rapaz, eu só falei com fulano. Então foi fulano que contou. Aí a decepção. Não é assim? Você já se decepciona com aquele amigo. Mas Jesus jamais decepcionou ninguém. Jesus nunca decepcionou ninguém. E Jesus nunca vai decepcionar ninguém. Nenhum ser humano contou algo para Jesus espalhar para ninguém. Ele é nosso verdadeiro amigo, confidente. Provai e vede que o Senhor é bom. Como podemos aplicar Romanos 12:2 em nossa vida diária? Menino, como podemos aplicar, Romanos 12:2 aplicar Romanos 12:2 em em nossa vida diária. Beleza. Ô, glória. Essa também eu gostei. Vamos lá. Como podemos aplicar? Aí, podemos aplicar aqui. Não sei. Ah, tá. Vamos lá. Eu coloquei aqui o seguinte. Acordando e dormindo, pensando que o que Deus tem para mim lá no céu é maior do que tudo que eu posso receber aqui na terra. Tudo. Então, logo eu entendo que eu preciso, para eu viver Romanos 12:2, diário, eu preciso todos os dias olhar para o alvo que é Cristo. Eu preciso olhar para os céus. Eu não posso perder o alvo dos céus. Eu preciso pensar todos os dias no que é do alto, do que vem lá de cima. Porque quando Paulo fala em Romanos 12:2, para eu não me conformar com as coisas deste mundo aqui, com as obras deste mundo aqui. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, eu preciso estar com meus olhos voltados para o que é dos céus, para o que é eterno. Todos os dias eu preciso pensar no que é de Deus, no que é dos céus. Daniel, lá na Babilônia, decidiu no seu coração não se contaminar com as coisas da Babilônia. Por quê? Porque o alvo de Daniel era os céus. Ele sabia que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó tinha muito mais para a sua vida do que o que tinha na Babilônia. Então ele preferiu os céus. Mas contexto bíblico, nós podemos observar em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Eu vou ler. Colossenses, capítulo de número 3. Algo tremendo. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo de número 3. Olha só. Portanto,
se vocês foram ressuscitados, quantos foram ressuscitados aí com Cristo? Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Olha só. Onde Cristo vive. Se Cristo está nos céus, e eu penso em Cristo, eu penso também nas coisas que é do céu. Ainda que a minha mente queira que eu pense diariamente nas coisas da terra, terreno, eu preciso elevar a minha mente às coisas que é do alto. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra. Olha o conselho. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta justamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Mas essa promessa é para quem está ligado com o alto. Não é para quem está ligado com o que é terreno. Porque a Bíblia diz, olha, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus diante de Pilatos indagando Jesus, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo 17, ele diz, Pai, eles estão aqui, mas eles não são daqui. Bendito seja Deus. Nós estamos aqui, querido, mas nós não somos daqui, nós somos do céu. Eu e você, nós somos cidadão do céu. Fomos comprados com o poderoso sangue de Jesus. Não fomos comprados com coisas corruptíveis, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Se fosse para nós pensarmos todo dia, o tempo todo, com as coisas daqui, Jesus tinha nos comprado com as coisas daqui. Mas ele não nos comprou com as coisas daqui. Ele nos comprou com a incorruptibilidade, não com o que é corrupto. Essa terra é corrupta. Os padrões deste mundo é corrupto. E Jesus nos reveste da incorruptibilidade. Então, amados, precisamos a todo instante estar ligado com o alto, olhando para os céus. Elevo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que vem de onde? Que fez o quê? Os céus e a terra. Então devemos pensar diariamente, mesmo mediante a tanta dificuldade, mas nós precisamos pensar sempre nas coisas que são do alto. Tem mais. João 18:36, que Jesus disse a Pilatos, meu reino não é deste mundo. Se o reino de Jesus não é deste mundo, o nosso também não é. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E essas três coisas são do céu, não é da terra. Paz não é da terra, justiça não é da terra e alegria do Espírito Santo também não é da terra, é do céu. Quantos quer os três? Então, glória a Deus. Deixa eu ver, tem só mais um versículo aqui. Assim, que é Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Está acabando. Gálatas 5:22. Olha só, quem está com os pensamentos para o céu, viu? Quem está com os pensamentos voltados para os céus, Gálatas 5:22. Quem está com os pensamentos voltados para o céu, vive segundo os frutos do Espírito. E não cumpre mais os desejos da carne. Porque a carne e o Espírito brigam. É uma luta terrível. Então escolham sempre o Espírito. Gálatas 5:25, a partir do 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Portanto, quem está ligado no alto, vive segundo os frutos do Espírito, e o nome do Senhor é glorificado. Último, quer tomar uma água?
Ah, glória a Jesus. Última pergunta. Chegou na última, rapaz. Que conselho você nos daria para viver no mundo atual tão tecnológico, atrativo e acelerado? Que conselho eu daria, né? Para viver no mundo atual tão tecnológico, atrativo e acelerado. É uma corrida de Fórmula 1, menino. É uma Ferrari esse negócio de acelerado. Viu? Então lá vai o conselho. O conselho é desacelerar para o mundo tecnológico, né? Pisar no freio um pouquinho para o mundo tecnológico, pisar um pouco no freio e pisar no acelerador em direção a Cristo. Pisar no freio, desacelerar para o mundo tecnológico e acelerar com toda a força do seu pé em direção a Cristo. Certo? Eu, particularmente, aí eu digo de mim, eu não tenho Facebook e não tenho Instagram. Por quê, irmão Augusto? É porque é ruim? Não. É porque é ruim para mim. Então eu preciso me policiar. Se o WhatsApp ele já me rouba tanto tempo, eu não teria controle tendo o Instagram e as fofocas do Facebook. Com certeza a minha mente ficaria totalmente distraída e poluída pelo que as intrigas que acontecem no mundo cristão que tem no Facebook. Eu digo porque eu já tive e desativei. E o Instagram eu nunca baixei. Então, assim, eu não tenho, porque eu sei que eu não teria controle diante dessas duas potências tecnológicas. Sendo assim, se a Bíblia me diz que eu preciso fugir da aparência do mal e eu preciso me sujeitar a Deus, então eu entendo que eu não tendo para mim, não é que todos não tenham, você controla, vocês controlam, eu não conseguiria. Então, para que eu me policie, né, e possa buscar uma vida de intimidade com Deus, possa buscar mais a Deus, porque a quem é dado mais é cobrado, e o Senhor cobra de nós, o Espírito Santo cobra muito de nós. Então, para eu me policiar, eu prefiro não ter Instagram e prefiro não ter Facebook. Então, eu desacelero do mundo tecnológico para acelerar em direção a Deus. Isso é o que eu faço. Então, precisamos viver Salmo 73, versículo 28, onde Asaf diz: quanto a mim, bom é me aproximar de Deus. Deposito minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Então, Asaf, no Salmo 73, versículo 28, ele diz: mas quanto a mim, falando para a pessoa dele própria, assumindo a responsabilidade para ele diz: quanto a mim, bom é me aproximar de Deus. Né? Então, nós estamos num mundo onde nós nos aproximamos muito rápido, com a velocidade muito grande dos padrões tecnológicos, e estamos indo muito devagar em direção a Cristo. E nós somos a geração que mais temos e menos aproveitamos, porque nós somos a geração do derramamento do Espírito Santo. Nós somos a geração que o Espírito Santo é real, é presente. Nós somos a geração que recebemos tudo de Deus, mas pouco usamos. Certo? Então, se os passados, se os profetas do passado, se os homens do passado tivessem experimentado essa porção que essa geração, que é a nossa geração, recebeu em Atos dos Apóstolos, em Atos de Jerusalém, eles teriam feito muito mais do que eles fizeram. Então, nós somos a geração que mais recebemos e que menos fazemos. É a geração que mais recebe e que menos usa o que recebe de Deus. Nós temos liberdade para pregar, liberdade para anunciar, liberdade para louvar, liberdade para aprender a palavra. Se quiser ter 500 Bíblias, nós temos. E por que só tem uma? E por que não tem nenhuma? Temos, às vezes, tanto tempo para se ler, e por que perdemos 30 minutos no WhatsApp
30 minutos no Instagram, 30 minutos no Facebook e 10 minutos com a Bíblia. O que é isso, gente? Que loucura é essa? Tá vendo que não bate, as coisas não batem? Se Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que medita de dia e de noite, medita na onde? Na palavra. Não é em outros atrativos. A gente sabe que há uma necessidade de termos acesso a essas coisas. Mas a maior necessidade é do acesso ao que é de Deus. Jesus disse, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, não é nada que nos impede de buscarmos o reino de Deus. É nós mesmos que fazemos a barreira. Somos nós mesmos que colocamos os impedimentos. Mas essas barreiras estão aí para ser quebradas, amém? Precisamos derrubar essas barreiras e correr em direção a Cristo, o mais rápido possível. O pastor Bruno, ele sempre tem ministrado aqui acerca disso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Sempre o pastor está batendo nessa tecla. Gente, está chegando o dia do fim. Jesus não vai passar a mão na cabeça de quem estiver distraído, não, gente. Jesus disse, bem-aventurado o servo, que quando o seu senhor vier, o encontrar assim como servindo. Servindo a Deus em pensamento, servindo a Deus em obra. Cuidado com a distração, cuidado com o que vê nas redes sociais, cuidado com o zóio, cuidado com o zóio. Cuidado. Cuidado com as fofocas gospel. Cuidado. Cuidado com o julgamento, cuidado. Cuidado com a normose. Cuidado, irmão Augusto, o que é normose? Tudo é normal. Normal nada. Não tem nada de normal. Esse mundo é do cão mesmo, essas obras é do diabo. E não tem normal coisa nenhuma. Não tem nada de normal. Ah, morreu um jovenzinho ali, normal nada. É porque o pecado está operando. Não é nada de normal. Ah, fulano de tal mente é normal. Normal nada, a mentira não é normal, não. Não é normal. Não podemos ter isso como normal. É a doença da normose. Aprendi isso com o pastor Anilton, normose. É uma doença. Tudo é normal. Não é tudo é normal, não, gente. Devagar. Então, assim, precisamos acelerar em direção ao Senhor. Então, o conselho que eu deixo para mim e para vocês é buscar o Senhor, enquanto se pode achar. E eu quero fazer uso, gente, do texto que o pastor Bruno tem batido na nossa tecla. E por que ele tem batido na nossa tecla? Isaías 55, a partir do versículo 6. Isaías 55. Prestem atenção, gente. Por que nós devemos também buscar a Deus com uma intensidade maior? Isaías 55, a partir do 6, diz assim: busquem ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que ele se compadecerá de nós. E volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. E assim, os pensamentos de Deus são mais altos, maiores do que os nossos pensamentos. Então, gente, precisamos buscar a Deus, porque tudo que Deus tem é maior do que o que nós temos. Tudo que Deus pensa sobre nós é maior do que o que nós pensamos. Deus tem sempre mais para mim e para você. Deus tem sempre mais para mim e para você. Deus é um Deus de surpresa. Deus é um Deus que nos surpreende. Amém? Saiam daqui entendendo que eu e você, nós temos a mente de Cristo, gente. Por meio das Escrituras, nós recebemos a mente de Cristo. Esse livro aqui, ó, é a mente de Cristo revelada para nós. Nós não tínhamos o direito, gente. É porque Deus é bom demais. Ele nos revela o que Ele tem para nós. Deus revela na sua palavra o que Ele pensa de nós
o que Ele quer de nós e o que Ele tem preparado para nós. Nós temos a mente de Cristo por meio das Santas Escrituras. Por isso, gente, não devemos jogar fora, em hipótese alguma, o que Deus tem nos dado. 1 Coríntios 2,16, já fechei a Bíblia, mas eu preciso ler. 1 Coríntios 2,16, por favor. Primeira Coríntios 2,16. Primeira Coríntios 2,16. Veja só o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 2,16. Diz assim, gente, ó. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa o instruir? Vejam bem. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Qual é o ser humano que tem a capacidade de dar instrução a Deus? Ninguém. Nenhum ser humano tem a capacidade de instruir Deus a nada, ou direcionar Deus para alguma coisa, ou dizer a Deus o que ele tem que fazer. Nenhum ser humano é capaz. Mas olha só como termina esse versículo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor, gente? Para que o Senhor possa retribuir. Eu vou te dar porque você me deu. Ninguém. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você está com sua Bíblia aí? Tá? Levante ela assim, por favor. Se tiver no celular também não tem problema não. A Bíblia está aqui no meu celular. Pronto, você tem a Bíblia. A mente de Cristo. Está na sua mão aí. Quando a gente coloca no nosso coração, a mente de Cristo se torna a nossa mente. E uma vez que eu permito a mente de Cristo entrar na minha mente, é mente renovada. Uma vez que a minha mente é renovada pela palavra, eu vivo a transformação em Cristo Jesus. Regeneração, novo homem, nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Receba o novo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Divinamente. É uma mente voltada para Cristo. Você recebeu a mente de Cristo. Vai. Ela vai perguntar, ela quer me estreitar. Eu sei. Pergunte, meu pai. Deixou para o final, ó. É uma pergunta simples. Ô, Na verdade, glória. não tão simples. Algumas vezes na nossa juventude, nós sofremos pressões nas nossas vidas com o mundo, com o que ele nos oferece. E muitas das vezes, sendo jovens e não querendo aceitar isso, nós sofremos, como foi citado pelo Senhor. Só que existem algumas vezes em que nós tentamos a todo custo ser alguém melhor para Cristo. Tentamos orar, tentamos ler a palavra, tentamos jejuar, que é aquilo que nos dá o domínio próprio, e muitas das vezes nós não conseguimos nessas tentativas. Jovens. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, é uma palavra de consolo. Por quê? Porque Deus sabe também da dificuldade de vocês. Deus conhece, gente, as nossas dificuldades. O salmista Davi, no Salmo 139, no versículo de número 5, e lá nos finais, e no início, a palavra de Deus diz que Deus, ele nos sonda e nos conhece. Conhece o nosso deitar, conhece o nosso falar, conhece o nosso dormir. Antes da gente falar, ele já conhecia o que nós iríamos relatar a ele. Então Deus nos conhece. Deus sabe das nossas fraquezas. Deus conhece as nossas limitações. Deus sabe tudo.
Deus, ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça e na tua. Deus sabe. Deus sabe quantos grãos de areia tem em volta de todo o mar, sobre toda a face da terra. Deus sabe. Deus conhece tudo e todos. Ele sabe de tudo e ele sabe de todos. Deus conhece, gente. Certo? Então ele sabe. Então sempre Deus vai ter também uma palavra de consolo para os velhos, para os jovens, para as crianças. Em tudo Deus vai ter uma palavra de consolo. Então vamos lá. Isaías 40. Vou pegar aqui do versículo. Vai dar do 28. Do 28. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, nem se cansa, nem se fadiga? É uma palavra direcionada a quem aqui? A Deus. Deus não se cansa e nem se fadiga. Mas nós não somos Deus, nós somos seres humanos, feitos do pó, da terra, somos barro, certo? Então nós nos cansamos. E o próprio Cristo, em homem, ele se cansou, porque o texto diz que ele estava dormindo no barco porque estava cansado. Então Jesus, como homem físico, ele também cansou. Nós cansamos, temos os nossos momentos, nossas cargas, espiritualmente falando, sobrecarrega, muitas das vezes. Pastor Bruno é que sabe aí, o que é ser pastor presidente. Ele bem sabe aí o que é cansaço espiritual e físico. Então Deus tem uma palavra de conforto e de consolo sempre. Então vamos lá. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado. Quem fortalece o cansado? Deus. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. E os moços de exaustos caem. Deus conhece, gente. Deus sabe que os jovens cansam. Deus sabe que os jovens se fadigam. Deus sabe. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, qual é o conselho que nós damos, biblicamente falando, para você não parar, para você não desistir, para você continuar prosseguindo e avançar? Continue esperando no Senhor. Continue esperando no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sejam firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus abençoe. Quero agradecer a presença do pastor Augusto, que se fez presente aqui. Que Deus abençoe a vida dele. Que Deus abençoe a vida de cada pessoa que aqui se encontra também. Fiquem ligados no YouTube para os próximos episódios. E esse foi o primeiro episódio do primeiro podcast dos jovens. E quero pedir ao senhor, pastor, que faça uma oração para finalizar. Amém. Glória a Deus.